A fé medíocre pergunta: o que os meus esperam de mim? A fé elevada pergunta: o que Deus espera de mim? Precisamos servir a Deus com a motivação correta. A passagem que nós lemos é uma das passagens mais explanadas e conhecidas da palavra de Deus, até porque no nosso meio pentecostal nós temos um carinho muito especial por passagens bíblicas em que o poder de Deus é colocado em evidência. E essa passagem é muito conhecida justamente pelo episódio de Pedro andar sobre as águas do mar da Galileia na companhia de Jesus. E não há nenhum problema em nós termos este desejo e esse certo fascínio pelas palavras de Deus que nos mostram o grande poder do nosso Deus. Mas tem um risco de muitas vezes nós sobrevalorizarmos alguns trechos e nos esquecermos da riqueza do contexto ao qual ele está inserido. E o porquê que aquele milagre se aconteceu. Por que esta passagem está registrada no texto sagrado? Este trecho que nós lemos está justamente entre dois momentos marcantes do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele vem logo após o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, com o qual o Senhor Jesus alimentou pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele vem justamente antes do grande discurso de Cristo na sinagoga de Cafarnaum, onde ele se apresenta como verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Este momento específico que nós estamos focando, esse recorte textual do texto sagrado, enfoca uma crise no ministério do Senhor Jesus. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele está com um desejo incontido de separar os seus discípulos para levá-los a um lugar deserto, para ter com eles um momento de oração e de intimidade, privacidade com os seus discípulos. Porque Jesus tem tanto este desejo, porque ele é movido por esse desejo de separar os seus discípulos mais chegados e confiáveis para ir a este local deserto e ali orar e ter este momento de privacidade. Cada um dos evangelistas nos dão um detalhe, nos dão um aspecto que reforçam a necessidade deste momento no ministério do Senhor Jesus. O evangelista Mateus, por exemplo, nos diz que isso se deu justamente após a morte de João Batista. Isso significa que o Senhor Jesus, certamente, como homem que era, estava triste pela perda de João Batista. A morte de João Batista também era um prenúncio do que ia acontecer com ele mesmo, muito próximo. Isso é natural, que o seu coração estivesse aflito, angustiado. E se existe um momento que nós estamos angustiados e aflitos, o que nós mais precisamos é buscar a intimidade de Deus em oração. O evangelista Marcos também nos dá uma outra razão. Ele diz que isso se deu logo após da bem-sucedida campanha evangelística dos discípulos do Senhor. Jesus separou de 2 em 2 os seus 12 e enviou-os a todas as aldeias e disse: vão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles vão, e o Senhor Jesus deu-lhes poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, embora não haja registro sagrado que eles tenham feito uso do poder concedido por Cristo para ressuscitar mortos, mas curar enfermos e expulsar demônios, sim, muito, tanto que eles se maravilharam. E essa campanha evangelística foi tão bem sucedida que o resultado chegou aos ouvidos de Herodes, o tetrarca da Galileia, e ele achava que era João Batista que tinha ressuscitado, para fazer tantas maravilhas. Só que os discípulos estavam tão envolvidos no trabalho, estavam tão envolvidos nessa missão, que diz que eles iam e vinham, e sequer tinham tempo de parar para comer. Então Jesus os retira, os separa, e leva para um lugar
se você está afadigado, se você está cheio de atividades, se você está desgastado, se você está sobrecarregado, você está num momento que você precisa demais de um momento de intimidade e de oração diante do Senhor. O terceiro motivo vem justamente do evangelista Lucas. Lucas diz que neste momento de oração e intimidade, o Senhor Jesus vai questionar aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Isso significa que o Senhor Jesus não estava fazendo um teste de popularidade. Antes, ele estava querendo dividir o joio do trigo. Ele estava querendo separar discípulos de seguidores. Ele estava realmente querendo saber quem estava lhe seguindo porque cria nele como Messias, e quem estava o seguindo apenas por interesses materiais. Então, havia uma necessidade de eles buscarem uma intimidade com o Senhor. E se você tem necessidade, sente desejo de buscar uma intimidade com o Senhor, a receita ainda é a mesma. Você precisa de buscar a Deus na intimidade da oração. E o quarto motivo vem do apóstolo João. O apóstolo João diz que estava próximo à festa da Páscoa. E você sabe o que aconteceu nessa festa da Páscoa? Foi um momento crucial, o momento em que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, entregou a sua vida em favor de nós. Então, como homem, ele sentia-se avizinhar as ânsias da morte. Como homem, ele sentia a angústia de tomar as decisões mais cruciais de toda a sua vida e de toda a história da humanidade. E se você está num momento na sua vida em que você precisa tomar decisões cruciais, então mais ainda, você precisa buscar a Deus em oração. Aleluia! Só nisso nós temos 4 razões bíblicas para orar, para buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração para suportar as aflições e frustrações que a vida nos proporciona. Buscar a Deus em oração para desenvolver intimidade com Cristo. Buscar a Deus em oração para conhecer a Deus em verdade e em profundidade. Buscar a Deus em oração para tomar as verdadeiras e cruciais decisões. Por isso Jesus, ele leva os seus discípulos para a margem oriental do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, para ter este momento de privacidade, para um momento de oração. O mar da Galileia é um lago, mas ele é um lago muito grande, tem 21 quilômetros de comprimento, 11 de largura, por isso é chamado também de mar da Galileia. Nas imediações nordeste deste lago, ali na fralda inferior da montanha, há uma cidade chamada Betsaida Julias, para diferenciar da outra Betsaida. É naquela região que o Senhor Jesus leva os seus discípulos em busca deste lugar deserto, de privacidade. Abaixo da fralda da montanha há uma planície. Na época de Jesus certamente não estava cultivada, porque havia ali muita relva verde, pastos altos, que depois de pisoteados por uma multidão de mais de 5.000 homens, ficaram como uma espécie de colchonete, para que aqueles homens e mulheres e crianças pudessem se sentar em grupos de 50 e comerem dos pães e peixes que o Senhor Jesus operou ali, o milagre da multiplicação. Esta planície fica justamente ali na desembocadura do Jordão, onde as águas do Jordão se fundem com as águas do mar da Galileia. Era para ser um lugar deserto, mas quando Jesus chega lá com os seus discípulos, já tinha gente os esperando. Por que aconteceu isso? Em primeiro lugar, era o resultado da campanha evangelística dos discípulos. A fama de Jesus havia se espalhado, as multidões estavam impressionadas com os seus discursos, estavam
ansiosas para aprender mais do Senhor, estavam admiradas do seu profícuo ministério, estavam impressionadas com o poder de Deus que ele manifestava. Ninguém suportava ficar separado do Senhor Jesus. As multidões correram ao redor do mar e já esperaram Jesus, e ele chegou, e mais pessoas foram se achegando, até que chegou ao número de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O evangelista nos diz que inclusive barcos de Tiberíades vieram, afluíram àquela região, para ali ouvirem o Senhor, para ali aprenderem do Senhor Jesus. E quando eles ali chegaram, o Senhor Jesus põe os seus discípulos à prova e questiona-os. O povo está aí, o dia está reclinando, como a gente vai alimentá-los? Depende do evangelista que você pegar para ler. Há uma pequena diferença, porque em algum momento um diz que Jesus provoca, outro diz que os discípulos provocam Jesus. Fato é que havia essa liberdade, essa intimidade. Eles conversaram sobre a necessidade de alimentar aquela multidão. Mas o Senhor Jesus tinha um propósito específico nesse milagre. Se nós considerarmos que aquela multidão saiu de casa para ouvir Jesus, eles não iam sair de casa sem comer alguma coisa. É diferente da outra multidão que o Senhor Jesus alimentou dias mais tarde, em que dizia que eles já estavam há 3 dias com o Senhor Jesus. Essa não. Essas saíram no mesmo dia, encontrar Jesus ali nessa planície deserta. Então certamente eles comeram alguma coisa em casa. Eles poderiam muito bem ser despedidos pelo Senhor Jesus, ir até Betsaida Julias, comprar alguma coisa para comer, ou ir comendo nas aldeias, se agasalhando e adquirindo alimentos. Poderiam, tanto que os discípulos dão ao mestre essa sugestão. Não estava fora do limite da tolerância humana, de forma que Jesus precisasse, para preservar a vida deles, fazer este milagre. Mas o Senhor Jesus fez, até porque ele não precisa de necessidade sobre-humana para fazer. Se ele quer abençoar você, ele não vai perguntar: será que ele está suficientemente doente que eu preciso intervir? Será que ela está suficientemente necessitada que eu precise intervir? Se você orar, pedir com fé e for à vontade dele responder, a vitória é garantida e não há quem impeça. Ele não precisa de uma necessidade sobre-humana para poder agir. Mas neste caso específico havia um propósito. E o propósito justamente era separar os discípulos dos seguidores. O milagre da multiplicação dos pães que Jesus opera neste final do dia está ligado ao discurso que ele vai fazer em Cafarnaum no dia seguinte, quando ele se apresentará como o verdadeiro pão do céu. O propósito do milagre era justamente experimentar o caráter deles. Ele queria saber: tem tanta gente que está me seguindo, será que eles estão seguindo realmente porque me amam? Será que eles estão seguindo realmente porque creem que eu sou o Filho de Deus? Ou será que eles estão seguindo apenas porque comeram o pão e se fartaram? E operar este milagre na frente daquela multidão em local deserto permitiu ao Senhor Jesus fazer a distinção de quem eram aqueles que estavam seguindo ao Senhor, de qual eram as verdadeiras motivações que estavam impulsionando para que eles estivessem lhe seguindo. É muito importante, meus irmãos, que nós sirvamos a Deus de coração, mas é muito mais importante que o sirvamos com a motivação correta. Nós não podemos servir a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Nós precisamos servir a Deus porque Ele é o nosso Deus, e isto nos basta. Não podemos ter uma fé dependente de circunstâncias, uma fé que é motivada por uma situação ou outra, que enfraquece diante do primeiro desafio. Não. Nós precisamos servir a Deus porque o amamos de verdade, não abrimos mão de estar em sua presença. Aleluia.
Quantos estão criando os seus próprios ídolos? Quantos que servem a Deus muitas vezes seguindo uma tradição familiar? Servem a Deus apenas por uma reputação. Eu já tenho falado e torno a repetir que há um problema sério com filhos de crente. Eu sou filho de crente. Eu digo que tem um problema sério com filhos de crente, que muitas vezes o filho de crente não sabe o quanto o mundo é ruim, e ele também não sabe o quanto quanto Deus é bom. Aí você pega alguém que estava lá no mundo, lá na sarjeta, lá nas drogas, lá no crime, ele sabe o quanto o mundo é ruim. Aí ele vem para cá, para dentro da igreja, ele quer jejum, ele quer oração, ele quer vigília, ele quer poder, porque ele sabe o quanto o mundo é ruim, e o filho de crente não sabe. Irmão, então o filho de crente precisa ir lá fora aprender quando o mundo é ruim? Não, ele só precisa aqui dentro aprender o quanto Deus é bom, vai ser suficiente. Muitos estão seguindo a Deus apenas por uma tradição familiar, mas não seguem por uma experiência com Deus. Jesus queria separar os seguidores dos discípulos, queria fazer com que seguissem realmente, não por interesses mundanos, mas pela motivação correta. Você quer saber qual é o tipo de fé que impulsiona a sua oração? Se é uma fé na média, uma fé medíocre, ou se é uma fé genuína, uma fé elevada, uma fé verdadeira, uma fé comprometida com a palavra de Deus. A fé medíocre pergunta: o que eu preciso? A fé elevada pergunta: o que o reino de Deus precisa? A fé medíocre pergunta: o que me faz falta? A fé elevada pergunta: onde eu faço falta? Aonde eu posso ajudar? A fé medíocre pergunta: o que os meus esperam de mim? A fé elevada pergunta: o que Deus espera de mim? Precisamos servir a Deus com a motivação correta. E foi justamente naquele milagre que eclodiu a crise. Ficou ali manifesto as intenções do coração daquele povo. Todo aquele entusiasmo fervoroso se tornou manifestamente enganoso. Haja vista o que diz a palavra do Senhor. João 6,14 diz que eles diziam ao ver o milagre: este é o profeta que havia de vir. Até aí tudo bem. Mas no João 6,15 diz que Jesus, sabendo que eles vinham para arrebatá-lo, para o forçarem a fazê-lo rei. O interesse deles era terreno. Se esse homem pode nos dar pão assim, imagine o que ele não faz sendo o presidente da nação. Vamos levar ele para presidente, vamos depor Herodes e vamos colocar ele. Isso mostrava que os seus interesses eram mesquinhos, eram terrenos, eram apenas focados na vida aqui. Os próprios discípulos do Senhor Jesus parecem terem sido contagiados com esse entusiasmo enganoso da multidão. Tanto que no versículo 45 que lemos, diz que o Senhor Jesus obrigou-os a entrar no barco. Vão embora, vocês não estão ajudando, vão embora. Deixem eu que eu disperso a multidão. Eles obrigou-os a entrar no barco. E diz o evangelista que eles não entenderam o milagre da multiplicação, que eles estavam com o coração endurecidos. Provavelmente eles navegaram discutindo entre si, se questionando entre si, por que o mestre não aproveitou o momento? Já havia 5.000 homens todos dispostos a fazerem rei, que melhor oportunidade nós tínhamos? Já era hora de nós organizarmos, porque os seus interesses também eram mesquinhos, também eram terrenos ainda. Eles andavam com Jesus, mas ainda não tinham compreendido a sua missão por completo. O versículo 26 do capítulo 6 de João, o Senhor Jesus em seu discurso confronta a este povo e diz: vocês me buscam não pelos sinais, vocês me buscaram porque comeram o pão e se fartaram. O milagre mostrou as verdadeiras intenções daquele povo. A fé deles era uma fé sem profundidade bíblica e teológica.
A fé deles era uma fé condicionada às circunstâncias. A fé deles era uma fé cercada de dúvidas. Jesus precisou se desvencilhar deles para poder ter o seu momento a sós, em oração. E é neste momento em que ele está em oração, que ele começa o seu coração a entrar em agonia. Ele começa a antecipar a agonia que ele vai passar e interceder por si, por aqueles que ainda não compreendiam o seu ministério. Neste momento de oração, enquanto o Senhor Jesus está em oração, mas observem que ele está só, os discípulos estão navegando e uma tempestade se manifesta no mar. O tempo tem passado, eu preciso acelerar. Enquanto eles estão afastados do Senhor Jesus, se eles tivessem tido a visão do Senhor, se eles tivessem conhecido a Cristo, como Cristo gostaria que eles tivessem conhecido, eles estariam apoiando o Mestre no momento de oração, aprendendo com Ele, mas Ele teve que se desvencilhar deles, e estar neste momento em oração. E agora eles estão sozinhos, lutando no mar da Galileia, contra a tempestade que se levanta, e diz que eles já estavam afadigados. Esta é a nossa tendência, quando não entendemos o que Deus está fazendo, quando nos falta discernimento para ver a vontade de Deus sendo cumprida, nós temos a tendência de querer remar com as próprias forças. Nós temos tendência de buscar a Deus em último lugar. Não, meu irmão, minha irmã, antes de mais nada, corra para a oração. Aleluia. Jesus, diz a Bíblia, que ele viu-os afadigarem-se de remar sozinhos. As frustrações, elas tendem a nos enfraquecer, a nos tirar as forças. As dificuldades da vida tendem a esgotar as nossas energias. As aflições que nós enfrentamos tendem a enfraquecer a nossa fé, mas é na oração, é na busca da intimidade com o Senhor, que as nossas forças são renovadas. Aleluia! É ali na oração que nós vamos encontrar forças para suportar as aflições e provações que se apresentam a nós enfrentar. É na oração que nós vamos conseguir desenvolver a intimidade com Cristo. É na oração que nós vamos conhecer a Deus em profundidade. É ali que você vai ser preparado, forjado para tomar as decisões que importam. Eu lembro do tempo, e não vai longe, em que os crentes entravam na igreja não por um hábito, não por uma rotina, não por uma tradição, mas eles entravam e iam orar. Por quê? Porque eles não conseguiam louvar a Deus antes de orar, porque eles não conseguiam fazer nada antes de passar um momento de oração diante de Deus. Aleluia! A oração é necessidade intrínseca da alma. Nós não podemos tirar férias de oração. A nossa irmã Hilda está entregando a liderança do departamento do círculo de oração, mas ela não está se licenciando da oração, porque a oração é uma necessidade do cristão, é uma necessidade da alma. E é na oração que nós conseguimos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas.